Olá a todos, meu nome é Jean Wagner Brasil, eu sou mestre em cadastro técnico multifinalitário pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente trabalho na Secretaria de Estado da Administração, no setor de regulação fundiária, na gerência de bens imóveis do Estado, ligado à Diretoria de Gestão Patrimonial. O nosso tema, ele trata sobre o levantamento do cadastro territorial. E vamos aqui trazer como especificidade o estado de Santa Catarina em todo o seu território, né? Contribuiu para esse trabalho a Caroline, engenheira Caroline, eu e o José Danilo, tá? Vamos lá, então. Uma pequena introdução diz que uma padronização cadastral é um elemento garantidor da geometria da análise do levantamento, né? Dos levantamentos topográficos. Então, nós, enquanto Secretaria de Estado da Administração, ela exerce um papel em todo o Estado de Santa Catarina como um órgão sistemático, central e normativo, né? E dentro dessas diversas áreas, ela atua também nas licitações, na área das tecnologias, na gestão de pessoas, na saúde do servidor e também na área patrimonial. Nesta área patrimonial, ela tem o dever de representar o Estado em todas as ações que requerem regularização fundiária, seja nos imóveis do Estado, seja nos imóveis de particulares, quando lindeiros aos imóveis do Estado. Então, para termos o Estado ter maior segurança jurídica nessas ações, nas questões onde o Estado ele é obrigado a se manifestar com suas anuências, seja no processo de retificação administrativa, seja em processo de uso capião judicial e extrajudicial, para termos maior segurança em nossas análises, em nossos pareceres, fomos obrigados a seguir uma metodologia, criar um padrão para todos os levantamentos topográficos e análise desses processos que chegam até a Secretaria da Administração para esses pareceres, né? Então, iniciou-se os estudos em 2019 e julho de 2020, conseguimos publicar uma instrução normativa, que é a IN 09. Essa instrução normativa, em parceria com professores do curso técnico do IFSC, curso de agrimensura, nós conseguimos adequar às necessidades do Estado, de modo que hoje nós temos como cobrar um levantamento topográfico de um imóvel lindeiro ao Estado, né? O Estado ele conseguiu, de uma certa forma, transferir a sua responsabilidade das análises para o técnico que fez o levantamento do imóvel, retificando ou uso capiente, no caso, que é limítrofe, especificamente nesse caso, da IN 09, aos imóveis do Estado. Dessa forma, o técnico, o profissional que elaborar esse tipo de trabalho, ele terá que nos entregar à Secretaria da Administração, através de um portal de serviços online, todas as peças técnicas, mostrando que ele seguiu exatamente a metodologia e ele conseguiu atingir a precisão dos levantamentos em si, né? Isso mostra o trabalho, mostra a questão da padronização do cadastro, né? Que é o que nós tratamos nesse item, tá? Assim como todos os processos de retificação de regulação fundiária dos particulares, no Estado ele segue o mesmo rito, né? Então, segue lá a análise documental, segue a identificação e a materialização dos versos da parcela ou do imóvel, o levantamento do cadastral em campo, propriamente dito, a definição dos limites do imóvel ou da parcela, a anuência dos confrontantes, né, que torna-se a questão mais difícil, mais problemática nesse todo esse contexto, e a elaboração das peças técnicas, para que seja necessário enviá-las ao registro público, né? Então, dessa forma, toda análise documental tem que ser feita, todos os confrontantes eles têm que ser consultados, né? A forma geométrica dos imóveis também é verificada e estudada a fundo, né?
de modo que você tem que ter a obrigatoriedade, assim como todos os processos, como eu acabei de falar há pouco, da anuência dos confrontantes, para que a gente consiga lidar a questão da sobreposição das matrículas, que é um dos problemas enormes hoje que a gente enfrenta, e também para que seja anuído futuramente, né? Tanto o processo dos novos com confrontantes e que seja promovida a regularização futura junto ao registro do imóvel, junto ao colégio registral. A IN 09, ela foi um marco para ordenação dos levantamentos topográficos no estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina foi pioneiro nessa questão, junto com a IN 09. Tanto que, agora, pouco, nesse mesmo ano, em julho deste ano, em 2022, ela deu origem, os estudos deram origem à NBR 17047. Então, tanto a NBR 17047 e a IN 09, elas se conversam em 100%, né? Ambas seguem a mesma metodologia e ambas seguem a mesma precisão posicional e tolerância dos vértices, né? Então, com essa forma, o Estado ele conseguiu vencer as demandas diariamente, em torno de 2 a 3 demandas por dia de processos que geravam imóveis aqui, por exemplo, em Joinville, e imóveis em Dionísio Cerqueira, com o efetivo técnico de apenas um agrimensor efetivo, né? Então, era praticamente impossível o Estado estar presente na análise de toda essa documentação. Então, a IN ela veio a calhar, ela veio a resolver esses problemas. Hoje o Estado não é mais um consultor técnico das análises, né? Ele transferiu ao técnico responsável pela regulação dos imóveis lindeiros ao Estado a ser responsável, ser responsabilizado civil e criminalmente a qualquer tempo pelas informações que ele fornece ao Estado e a toda a comunidade, né? A IN 09, assim como a NBR 17047, ela também trata da precisão posicional e também trata do confrontante, que não passa mais a ser de forma descrital, e sim de forma trata o confrontante como a coordenada do vértice, né? Então, de modo que nós conseguimos dessa forma tratar a questão da geometria do imóvel em si, de forma que, para seguir a teoria da especificidade objetiva que os registros públicos exigem, você teria que descrever os imóveis lateral, frente e fundos, né? Então, de modo que, a um ponto, um dos imóveis não seria contemplado. Dessa forma que a IN 09 e a NBR 17047 conseguiu resolver desta forma, alterando o confrontante por vértice e não mais por laterais, fundos e frentes, né? De modo que, desta forma, o que a gente conseguiu tratar também com essa metodologia criada, conseguirmos elaborar uma base cadastral, né? O Estado, com esses elementos que estamos recebendo agora, esses arquivos, o Estado, junto com a IN, ela estabelece que o técnico que está promovendo o levantamento para fins de regulação com imóveis limítrofes ao Estado, ele obrigatoriamente tem que fornecer um arquivo técnico, né? Um arquivo que vai compor e já está compondo uma base cartográfica do Estado de Santa Catarina, de modo que, daqui a algum tempo, o Estado vai contemplar todos os seus imóveis nessa base cartográfica. E como os imóveis estão já referenciados, os levantamentos, os trabalhos técnicos estão já referenciados dentro dessa metodologia, é um trabalho confiável, são arquivos confiáveis, e esses arquivos eles estão compondo essa base cartográfica, né? De modo que vai chegar um ponto que o Estado, e essas são barreiras que nós temos que vencer ainda. Hoje, essa ideia de legislação normativa, ela é destinada somente
aos imóveis limítrofes ao Estado de Santa Catarina, aos imóveis do Estado, mas a ideia é que toda essa padronização, toda essa instrução normativa, e até agora mesmo com a NBR 17047, todos os trabalhos venham ter esse padrão e essa confiabilidade dos vértices, né? Sendo assim, eu tenho mais agora a agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram nesse trabalho, na elaboração dessa instrução normativa, que são essas pessoas, e eu agradeço a um futuro encontro para conversarmos a mais sobre o assunto. Obrigado a todos.